2 milhões de brasileiros frequentam hoje o ensino superior, sendo que 75% em faculdades privadas. Esse número deveria ser bem maior, não fossem os altos índices de estudantes que não conseguem concluir os seus estudos, ou bem menor, se cursos com qualidade inferior fossem desconsiderados. Atualmente, a universidade brasileira se traduz pela diversidade, seja pela inclusão das cotas nos processos seletivos, seja pelas novas tecnologias, que permitem até um ensino à distância com mais efetividade. Mas será que avançamos na qualificação do ensino? E o professor das universidades está qualificado e atualizado? Hoje nós convidamos Ângela Siqueira, professora aposentada da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora na área de educação superior, para conversar sobre o ensino superior brasileiro. Ângela, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Bom, você é uma profissional de carreira acadêmica, né, que acompanhou uma série de transformações no ensino brasileiro, no ensino superior. Em que momento, onde é que a gente está hoje no Brasil na qualificação desse ensino superior? Bom, hoje nós vivemos um momento bastante complicado, né? Porque houve, primeiro que a universidade e o ensino superior no Brasil geralmente gostam de nos comparar com outros países, né? Essa é uma comparação muito complicada, porque o ensino superior no Brasil, para mim, é um bebezinho, né? As nossas universidades são do século XX. Então, as universidades europeias e as universidades, até algumas da América Latina, elas são do século XII. Então, dá uma diferença de 8 séculos, 800 anos na constituição de uma universidade, que significa na infraestrutura, laboratórios, bibliotecas, formação de professores, né? Então, nós precisamos avançar muito, né, antes que se possa fazer qualquer tipo de comparação desse tipo, né, com outras universidades de outros países. Mas, apesar de ter havido uma expansão recente na universidade, creio que precisamos melhorar bastante em termos de mais investimento na educação, né, na educação básica e na educação superior, para que de fato tenhamos um ensino superior de qualidade. Como você mesmo mencionou na apresentação, né, temos pouquíssimos alunos ainda frequentando a educação superior no país, né, se compararmos até com outros países, né, em termos de população em idade escolar. Proporcionalidade também, né, que chega até lá, né? Muitos são reprovados na educação básica, né, muitos não saem, né, nem no primeiro segmento da educação básica, que é o ensino fundamental, né. Há mais de 50% de reprovação do ensino fundamental e mais uns 30% do ensino médio. Se você for ver a estatística de quem entra na educação básica, quem sai e chega, consegue concluir o ensino básico completo, é muito pouco. Agora, mesmo você está citando aí a comparação entre outros países é um tanto quanto ingrata, mas a média mundial é mesmo o universitário entrar na faculdade com cerca de 18, 19 anos, essa é a média mesmo. Agora, não é muito precoce, às vezes, assim, a maturidade desse jovem já é suficiente para ele estar se profissionalizando? Como é que você percebe esse momento da decisão na entrada de uma universidade? Primeiro, eu acho, eu não sou contra que ninguém tenha acesso à educação superior, né? Mas eu acho que tem que ser visto qual é o significado da educação superior, que isso foi deturpado ao longo dos anos, né? Ainda mais nesse período em que há uma mercantilização do ensino, que a educação virou mais uma mercadoria, né? Quase que há um discurso dizendo que colocando a educação como uma panaceia para resolver o problema do desemprego, o problema de baixos salários, né? Há todo um marketing, né, dizendo que se você fizer educação superior, você vai melhorar de vida. Não é bem isso. Não é a qualificação que aparece em primeiro lugar. E, na verdade, em alguns outros países do mundo, já que você falou de outros países do mundo, como na Alemanha, né, não é obrigatório você sair do ensino médio e ir para o ensino superior para conseguir um emprego ou algum salário. As pessoas vão fazer uma educação superior porque elas querem se qualificar mais, querem ter uma educação de outro tipo. Não necessariamente vão fazer ou buscar a educação superior como uma única possibilidade, talvez, de concorrer no mercado de trabalho. Agora, no Brasil, a faculdade federal, a universidade pública, federal, estadual, enfim, ela só absorve 25% dos alunos. Não é muito pouco? Pouquíssimo, mas isso decorre da política pública, né? O Brasil optou, principalmente depois dos anos 60, né,
a fim de, né, evitar, né, tumultos dos alunos, que os alunos estavam fazendo uma manifestação contra, na época do regime militar, né, quer dizer, querendo mais verbas e mais vagas e expansão da educação superior. Foi uma política pública daquela época a expansão do setor privado. Então, nós temos poucas vagas públicas porque houve e ainda há uma política pública em benefício à expansão do setor privado. Quer dizer, hoje o governo financia, através do ProUni e do FIES, boa parte das instituições privadas. E isso é uma coisa complicada, porque hoje nós temos instituições privadas no país que, na verdade, elas são de capital internacional. São grandes empresários internacionais que estão recebendo recursos públicos. Uhum. Isso já é um complicante, né? Eu acho um complicador, né? Porque nós temos, em vez de gastar esses recursos na expansão do setor privado, eles poderiam estar voltados para a expansão do setor público. Então, é uma política pública todos, que vem desde os anos 60. Então, agora o governo está correndo atrás, né? Porque houve o outro Plano Nacional de Educação, que já acabou e não cumpriu as metas dele, né? Que acabou, né? E que previa que até o final daquele Plano Nacional de Educação haveria 30% de matrículas no ensino superior público. Como não houve investimento no setor público, o governo passou a criar outros programas, né, agora como o REUNI, que foi criado em 2007, que houve uma expansão muito grande, mas sem infraestrutura. Por isso que nesse momento essa questão de greve... Desculpa até te interromper rapidamente, Solange. Você está citando investimento público no setor privado. E aí eu queria aproveitar e trazer a questão do setor privado e a qualidade desse ensino. A impressão que se tem é que de alguns anos para cá começa-se a perceber, começa a ser notável uma mercantilização do ensino superior. Hoje você tem uma enxurrada de universidades que oferecem cursos de todos os tipos e modelos e para todas as finalidades e que não necessariamente formam bons profissionais. Como é que se percebe isso no meio acadêmico e que tipo de programa se pode utilizar para padronizar minimamente, né, a qualidade desses cursos? Primeiro, quer dizer, como você mostrou, houve uma mudança, né, das instituições, mesmo nas instituições privadas. Antigamente, só falava aqui do Rio de Janeiro, né, você tinha instituições privadas com assim, uma característica mais acadêmica, né, e que estão fechando, por exemplo, a Santa Úrsula, né, você tem universidades confessionais. Agora, a maioria das instituições não são universitárias. Então, elas não estão preocupadas ou nunca quiseram articular, né, o princípio da universidade, que é a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Elas se preocupam mais com dar aulas, né, e normalmente oferecem cursos que são mais baratos, cursos que exigem menor investimento. É difícil você ver uma instituição privada, mesmo universitária, querer dar um curso, por exemplo, de física ou um curso de química, porque são cursos que exigem um investimento altíssimo de professor qualificado, de laboratórios, com uma procura de livros, pequena, né? Com uma procura pequena. Então, o custo é muito elevado, não interessa a instituição privada fazer isso, porque o objetivo dela é o lucro. Por isso que não dá para comparar, muitas vezes, a eficiência, né, de resultado das instituições públicas com as instituições privadas, quando se coloca apenas número de alunos formados ou número de alunos atendidos. Porque na instituição pública se faz outras coisas além de cursos, né, de aulas, né, e geralmente não é cursos assim, perdão da palavra que se fala, curso de cuspe-giz, que não se exige muito laboratório, né? Você pode até fazer um curso desse de baixa qualidade ou de alta qualidade. Acho que você já até está me respondendo a minha próxima pergunta, que seria quem investe em pesquisa no Brasil, esses cursos privados dificilmente vão investir em pesquisa de alto padrão no Brasil, ou não? E eu acho que pesquisa também tem que ser diferenciada, né? Que mais de 80% das pesquisas no Brasil, acho que quase 85% ou 90%, são nas instituições públicas, né? Isso porque, e agora, quando a gente falou na pergunta, pegando um pouco da pergunta anterior, que você falou de um processo de mercantilização, está havendo também uma certa mercantilização na educação pública. Isso é muito preocupante, tanto em termos de curso como em termos de pesquisa, né? Porque há a ideia de que a universidade ela deve fazer pesquisas voltadas para o mercado e ligadas a empresas.
quando que, você vai ver nos outros países, Estados Unidos e Europa, as empresas privadas, elas têm seus laboratórios e investem em pesquisa. Como as empresas privadas aqui no Brasil não querem gastar dinheiro para pagar pesquisadores, para montar laboratórios, elas querem se associar com a universidade pública. E isso perverte o caráter do que deve ser a pesquisa básica na universidade. E dos interesses que essa pesquisa deve envolver, né? Porque de repente você só vai fazer pesquisa que vai dar lucro. A pesquisa básica que não dá lucro, porque pesquisa, às vezes você descobre alguma coisa na pesquisa porque você fez alguma coisa errada. E daquela coisa errada vai dar algo que vai ser um sucesso, inusitado, como um raio laser, alguma coisa assim, que foi um erro de pesquisa. E essa pesquisa já é feita, ainda é feita hoje dentro do ensino superior ou ainda está indo para uma área acadêmica ainda além, como mestrado, doutorado? Ou seja, o ensino superior, o terceiro grau, o antigo terceiro grau, ele ainda é o meio onde esse tipo de pesquisa acontece com frequência ou cada vez mais isso eleva-se para os graus acima? Geralmente essa pesquisa nunca aconteceu só na educação básica. Ela começa ali... começa com a iniciação científica, alunos de iniciação científica, depois alunos de mestrado, doutorado e os professores. Quer dizer, o que é grande diferencial muitas vezes da educação pública para a privada, como você colocou, é porque na educação pública normalmente há essa indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, ou pelo menos a tentativa ou o princípio de que isso ocorra. E na instituição privada, isso não aparece, o aluno está ali só para ter aula. E nas instituições públicas, quando eu falo da mercantilização e da mudança de padrão, dessa nova expansão, e a minha preocupação com a educação hoje, que foi feita uma expansão pensando só nessa dimensão ensino. Precisa-se ir mais longe do que isso, né? Agora... E um ensino com salas de aulas mais cheias, né? Eu digo que o professor universitário de uma universidade pública, o menor tempo que ele faz, que ele se dedica, é na sala de aula, porque você tem... Leva muito trabalho para casa, muitas outras coisas. Não, professor de universitário não tem final de semana, nem feriado. A gente vai se aprofundar nessa parte aí. Também queria falar um pouquinho sobre as cotas, o que mudou aí com a aplicação do sistema de cotas. Enfim, tem bastante assunto. O ensino superior brasileiro traz... Bem complexo. É bastante complexo, né? A gente faz um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o ensino superior no Brasil. Nossa convidada é Ângela Siqueira, professora aposentada da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora na área de educação superior. Ângela, então a gente interrompeu o bloco anterior falando sobre essa questão da qualidade, essa questão do investimento em pesquisa e também sobre... Eu finalizei também acenando já para a gente falar um pouquinho sobre as cotas. Parece que não tem ligação nenhuma, mas eu queria saber de você como é que você percebe a entrada desse estudante do ensino superior. Ele está pronto para entrar numa iniciação científica e as cotas modificam isso em algum nível? Não. Ainda... Quer dizer, as cotas são uma coisa recente, né, na introdução das cotas na universidade, que demanda uma pesquisa mais ampla, né? É muito recente. Né? É muito recente para saber sobre a trajetória desse aluno na universidade, da formação, da saída dele, mas, logicamente, altera o perfil, não só as cotas alteram o perfil na universidade, como essa ampliação de vagas na universidade. Quer dizer, é um outro alunado que não tinha acesso à universidade que está entrando, né? Tem muitos alunos na universidade que são, quer dizer, são os primeiros da sua família, né? E que estão frequentando a educação superior. Né? E aí tem dificuldades de vários tipos, né? Em termos do acompanhamento das aulas, né? Da possibilidade, quer dizer, não adianta só ter a cota sem ter toda uma infraestrutura para que esse aluno possa frequentar a aula, né, em termos de acesso à biblioteca, recursos para passagem de ônibus. Além de simplesmente frequentar a aula, né?
Não, até para conseguir chegar na universidade, né? Mesmo antes das cotas, eu, como você falou, sou da Faculdade de Educação, já tive questões de alunos que não tinham dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus. Você mandava um livro para comprar ou emprestava o livro para tirar xerox e não tinha recursos para pagar xerox para acompanhar o curso, né? Então, a educação superior, em nenhum país do mundo, educação superior é algo barato, né, que não exige um investimento da família ou um investimento público para suprir o que a família não tem. Quando você fala que o ensino é gratuito, mesmo na universidade pública, tem custos. Tem custo da xerox, tem custo da passagem, tem custo da alimentação, se o aluno vem direto do trabalho, então tem que ver custos do bandejão, né, alimentação. E até como esse aluno se prepara para receber esse conhecimento ao longo do seu dia, né? Se ele chega ali apto a receber esse conhecimento, porque muitas vezes se trabalha o dia inteiro, vai estudar à noite, até a absorção desse conhecimento fica menos qualificada, não? Olha, eu já trabalhei na faculdade de manhã e de noite, mas acho que às vezes Percebe alguma diferença? Meus alunos da noite, apesar de ser trabalhadores e de são coisas, mais muito mais comprometidos. Sim. Às vezes eles tinham mais São mais dificuldades. maduros até, né? Mas talvez mais maduro pelas dificuldades que enfrentaram, né? E que enfrentam na vida. Mas muitas vezes, apesar de eles serem mais comprometidos, muitas vezes não tinham tempo suficiente nem recurso para estudar, né? Porque às vezes chegava exausto. Envolve outros fatores também, né? Agora, muitos casados com filhos, e aí você não tem com quem deixar a criança de noite, porque o aluno que estuda de manhã, algumas instituições ainda oferecem creche, né? Agora de noite a coisa complica. Agora, ainda falando dessa questão do acesso, a questão do vestibular ela vem se transformando ao longo dos últimos anos, né? O que a gente tem de evolução aí para melhor nessa questão do acesso às universidades? O que mudou nos últimos anos? Você apontaria como boas iniciativas para realmente poder identificar o aluno que está preparado para acessar esse ensino superior? Olha, eu não acho que o Enem, né, Exame Nacional de Ensino Médio, seja a maravilha do mundo para melhorar a questão da avaliação do aluno que sai da educação básica. Primeiro, só existe o vestibular porque não tem vaga para todo mundo. Se houvesse, né, se a educação fosse um direito, que você todos naturalmente, que saísse do ensino médio, fosse, quer dizer, ensino fundamental para o ensino médio e o ensino superior, não haveria necessidade de vestibular. Tem países que não têm exame de acesso. A Argentina ficou muito tempo, todo mundo que saísse podia ir para a universidade. O México também, na UNAM, Universidade Nacional do México, o acesso era direto, né, mas criou uma universidade assim, bem grande, bem inchada, né, e que tem outros tipos de problemas. Aqui optou-se por ter o vestibular, que antes era classificatório, depois passou a ser eliminatório. E temos o Enem. Acho que ainda não se encontrou ainda uma fórmula, né, um jeito de avaliar os alunos. Agora, com o Enem, falam de competências, né? Agora, competências é algo muito vago, em termos de avaliar quais as capacidades que o aluno deve ter para entrar na universidade. Hoje você acabou com o vestibular e botou o Enem, e você tem aluno que chega na universidade que não sabe entender o que está lendo, que lê um texto e não sabe fazer né? um resumo. Além da parte... E esse aluno está chegando à universidade ou não? Essa universidade privada, por exemplo... Tanto a pública como a privada. Em alguns cursos, inclusive na pública, consegue acessar. E para você, quer dizer, o que você faz com um aluno que chega e que entrou assim na universidade? Quer dizer, a universidade não tem um curso, quer dizer, vai dar um curso, de repente, de português, assim como nas áreas de matemática, né? Os alunos têm que fazer cálculo, e se você não tem o base da matemática, você não consegue fazer cálculo. Quer dizer, nas áreas de humanas, se você não tem capacidade de ler um texto, interpretar um texto, fica muito difícil você acompanhar um curso. Então, não sei se daqui a pouco as universidades vão ter que fazer um curso, algumas até já têm, né? Um curso pré-universitário dentro da universidade para que as pessoas possam desenvolver capacidade de leitura, de análise de texto, de crítica, de redação. Na verdade, o correto seria se reavaliar todo o ensino básico e médio para poder chegar na universidade com as capacidades necessárias, né? Assim, até o ensino
no dia a dia da criança mesmo, esse aprendizado e se acumulando ao longo da vida. Agora, já mudando um pouquinho de assunto aqui, trazendo a questão do ensino à distância. O ensino à distância já foi visto com muito preconceito, hoje me parece que ele está se popularizando um pouco mais. É possível ter um aprendizado compatível com o ensino presencial num curso à distância? Eu acho muito difícil. Com a internet isso muda alguma coisa? Eu acho, mesmo com a internet, porque tem muitos cursos, por exemplo, você vai fazer curso de biologia, eu estou falando biologia porque foi um dos primeiros a ter pelo CEDERJ online, né? Como é que você vai fazer um laboratório, uma lâmina, né? Estudar várias coisas, educação física online, né? É uma coisa assim muito complicada, né? Esse tipo de curso online. Eu acredito na educação à distância ou educação online como assim, uma qualificação, né? Mas não como uma formação básica. Eu acho que a formação básica... Algo além, talvez, né? Para um além, tipo... Um estudo em casa, um estudo, né? Mas não para, assim, você uma diplomação, para você fazer realmente um curso online. Eu acho que também isso daí merece muita pesquisa, porque muitas pessoas entram nesses cursos online e grande parte não acaba. A evasão nos cursos online é enorme. Eu acho que é mais de 70%. Então, muita gente entra e, quer dizer, o curso online diz que é para facilitar as pessoas que não têm acesso. Quer dizer, até muitos professores, né, de educação básica, às vezes estão fazendo cursos, né, de graduação, quem não tem, online. Mas você imagina, quer dizer, para estudar precisa de tempo. Então, imagina alguém que trabalha o dia inteiro, aí vai fazer ainda um curso online, né, sem muita assessoria, né, sem muito... você pode ter algum contato, né, com um monitor, e normalmente esses monitores ou tutores, eles não são professores. Então já há uma deficiência clara a partir disso, né, porque o conhecimento está sendo passado basicamente pela leitura. É isso, né? Agora, a qualificação desse aluno que terminou um ensino à distância, por exemplo, esses 30%, vamos dizer, que chega a concluir esse... Eu não sei nem se o percentual tá nesse. Teria que fazer um estudo sobre isso, né? mais acertado. Mais acertado sobre... Mas eu sei que a evasão é muito grande. Mesmo nas universidades públicas, esses cursos, eles estão abertos nas universidades, por exemplo, a UF tem esse curso à distância hoje. Tem. Bom, até que ponto o Brasil avançou, então, nos últimos anos, nessas políticas de avaliação das universidades em si? Não só no ensino médio, que hoje a gente já tem uma avaliação muito reconhecida, muito discutida publicamente. As universidades, elas, quando são qualificadas em A, B, C, D, enfim, elas se transformam com isso? Você já consegue perceber alguma modificação? Ou essa avaliação ainda não se faz notar como deveria na qualidade do ensino? Eu acho que essa avaliação ainda não tem muito resultado, até pela própria lógica dessa avaliação, né? Foi criado, né, esse sistema de avaliação, vários sistemas de avaliação, tinha um PAIUB, Programa de Avaliação Institucional Universitária, que acabou, nem foi muito bem implantado, e depois criou esse sistema de notas, de ranqueamento das instituições, e que nenhuma das instituições de início que tiraram nota baixa, né, supostamente CDE, né, muitos desses cursos não foram fechados. Depois foram fechados, depois reabriram, né. Agora, a lógica da avaliação, muita dela veio da lógica da avaliação da pós-graduação no Brasil, que era feito pela CAPES, continua sendo. E que cada vez mais eu acho que está desvirtuado também. Esse sistema de avaliação que se baseia... mais na produção, no nível da pós-graduação, né? Num produtivismo acadêmico que o professor bom é aquele que publica muito. E não necessariamente. Não necessariamente, porque você pode publicar uma opção de porcaria, né? E você também pode não ter a prática em sala. E não dá aula, né? E muitos professores agora, às vezes, se recusam a dar aula em cursos regulares para ficar escrevendo papers para ser publicado, para poder ir para a pós-graduação ou para permanecer na pós-graduação. Ângela, para a gente encerrar o programa, eu queria que você me desse aí uma expectativa que você tem para os próximos 10 anos, 15 anos aí para a Universidade Brasileira. Que rumo você gostaria de ver tomar esse ensino superior no Brasil? Eu gostaria que o ensino superior no Brasil tivesse a perspectiva da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão,
né, é que o modelo universitário não fosse descartado, né, que não se privilegiasse apenas o modelo dito de ensino e que a universidade tivesse autonomia para seguir seus próprios rumos e caminhos, né? O tempo da universidade é diferente do tempo do mercado. A universidade tem que seguir outro caminho, outro tempo, né, que não é a pressa ou o imediatismo. Tem que trabalhar com espírito de cooperação e não com espírito de competição, com a perspectiva que o ensino produzido e o conhecimento produzido na universidade deve ser amplamente divulgado, sem cerceamento de quem financiou ou não, né, porque hoje em dia o setor privado muitas vezes financia e exige segredo que seja guardado. Isso impede o avanço do conhecimento. Então eu quero uma universidade mais livre, uma universidade mais autônoma, uma universidade mais democrática e para isso ela precisa de mais recursos, precisa de ser principalmente recursos públicos, para que tenha uma pesquisa autônoma, independente dos desejos de quem está financiando. Quer dizer, uma universidade do Estado e não uma universidade baseadas em governos que são passageiros. E que a gente inverta essa lógica aí de 25% para 75% de universidades privadas, né, que o Estado possa abraçar para valer esse ensino superior. Ângela, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer tê-la com a gente. Obrigada pelo convite. Obrigada a você que acompanhou o programa Sala de Convidados Entrevista. Amanhã, o Sala de Convidados debate o Plano Nacional de Educação com a apresentação de Renato Farias e você também pode participar. Entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br, para enviar perguntas e comentários. Ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá!